preparou esse testemunho para nós agora nesta manhã, ainda que seja um recontar deste testemunho, porque ele também foi trazido no dia de ontem, mas quis a divina providência, até mesmo pelo pedido dos nossos irmãos que acompanham o Sorrindo para a Vida, que ele fosse falado novamente. E o Senhor nosso Deus quis que esse testemunho fosse colocado novamente no ar, à luz desta palavra. Escute esta palavra, porque esta palavra tem um caminho para nós de salvação. Até você que ouviu o testemunho e disse: como eu precisava desta graça, como eu também queria experimentar essa paz dentro de mim, essa paz nos meus pensamentos, porque eu também me sinto um campo de batalha por dentro. Então, para você, essa palavra que diz assim: feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão. Como pelo calor do verão ia secando o meu vigor. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. E tu, Senhor, tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência. Se avanças para dominá-lo com freio e rédea, de ti não se aproxima. Serão muitas as dores do ímpio, mas a graça envolve quem confia no Senhor. Serão muitas as dores do ímpio, as dores daqueles que avançam pelos caminhos do erro, do pecado. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. A graça envolve quem confia no Senhor. A graça de Deus envolve quem não erra. Não disse isso aqui. A graça de Deus envolve quem nunca pecou. Quem não tem pecado, não. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que a graça envolve quem confia no Senhor. Quem confia em Deus. Quem confia em seu amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Feliz. Feliz a pessoa que viveu a experiência do perdão. Não é à toa que do confessionário saem tantas pessoas felizes. Digo para você, se alguém vai se confessar e não sai do confessionário feliz e aliviada, é porque não se confessou direito. Porque quando nós ali diante do sacerdote, nós debulhamos o nosso coração. Nós derramamos diante do Padre, mas é na presença de Deus. Porque na verdade é diante de Deus que nós nos abrimos para confessar o nosso erro, contar a Deus nossas feridas
e pedir a Deus que nos cure. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. Quer ser curado? Vá se confessar. Procure um sacerdote e faça a sua confissão. Não fique preocupado pensando no que o padre vai achar de você. O que o padre vai achar de você, isso é um problema dele, não é seu. O que é seu é você ali diante de Deus, junto ao sacerdote, ao padre. Você pôr tudo para fora, tudo. Os seus medos, as suas dores, as suas tristezas, os seus pecados. Muitos dizem assim que a pessoa tem que ir para confessar o pecado, tem que ter foco no pecado. E eu ouvi aqui o Dom João, que até pouco tempo estava aqui conosco nessa diocese, ele dizendo que no sacramento da confissão nós não precisamos confessar apenas os nossos pecados. Nós podemos confessar também as nossas alegrias, nós podemos confessar os nossos esforços e nós podemos confessar a nossa fé no Senhor. A gente pode, inclusive, procurar o sacerdote para fazer uma confissão de fé em Deus. Eu achei aquilo maravilhoso. Bonito. Então, a gente colocar tudo da nossa vida diante de Deus, para que ali naquele sacramento o Senhor nos cure. E quando a gente faz isso, que alívio, que bênção e que graça. Não é simplesmente um desafogo psicológico, não. É muito importante a gente se desafogar. É muito importante, gente, a gente desabafar. E a psicologia nos ensina, nos ajuda a entender muito bem isso. Quando bem aplicada, a psicologia é um bem imenso na vida da gente. Não é? E ela nos ajuda a entender a necessidade que o ser humano tem de pôr para fora essas coisas que o oprimem. Então isso também é importante, mas não é só isso que acontece num confessionário. É uma ilusão da nossa parte a gente acreditar que o que acontece ali no confessionário é só uma atitude nossa. A gente muito mais recebe do que dá, viu, gente? Porque no momento em que nós nos esvaziamos das nossas amarguras, das nossas angústias, dos pesos da nossa alma, da nossa culpa, na presença de Deus, o Senhor nos enche com a sua paz, com a sua presença, com a sua alegria, e Ele verdadeiramente cura-nos. Cura-nos. Muitas pessoas encontraram no sacramento da confissão, inclusive a sua cura física. De depois de fazer a confissão, melhorar tanto a sua saúde, que logo se viu livre das suas enfermidades. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada, cujo pecado foi perdoado. Pecado perdoado e culpa cancelada traz felicidade para a vida da gente. Será que não é isso que você está precisando? Apresentar diante de Deus e buscar em Deus o perdão. O perdão. A confirmação. Sacramentar o perdão de Deus na sua vida, porque Deus te perdoa sempre. Mas na penitência e na confissão, esse perdão é sacramentado. Ele é ainda colocado mais fundo na sua alma. E a confissão feita com sinceridade de coração, com transparência, ela é totalmente eficaz. Totalmente. Ela cumpre plenamente a sua missão de nos libertar, de nos perdoar, de nos curar. Tanto que muitas pessoas, depois que fazem uma boa confissão, perdem o medo de tudo, inclusive medo de morrer. Inclusive o medo de morrer. Feliz o homem, feliz a mulher, a quem o Senhor não atribui nenhum delito. Por que Deus não atribui nenhum delito? Porque a pessoa confessou. Acabou. Isso aí acabou, Paulo, não é? Confessou, acabou.
Agora, sem confissão, quem de nós escapa dos delitos? Eu? Você? Cada um de nós. Todos os dias cometemos aí os nossos delitos, às vezes de uma forma até distraída, não é? Mas a confissão, mesmo que os nossos delitos tenham acontecido, mesmo que ainda persevere as consequências dos nossos delitos, Deus pôs um ponto final naquele delito que nós cometemos. O Senhor não o atribui mais a nós. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. A confissão tem que ser feita do fundo do coração, sem dissimulação. Não adianta a gente ir lá no padre para poder ficar se desculpando, se justificando. Confissão não é isso. Confissão não é dizer, eu pequei por causa disso, por causa daquilo. Não, confissão é dizer, eu pequei. Sem desculpas. A minha parte foi essa, eu errei. Vim aqui para reconhecer o que eu fiz. Pequei porque fui malicioso, pequei por maldade, cedi às minhas carências, estava carente e me entreguei ao que eu não devia. Foi o testemunho que nós escutamos, não é? Você vê uma pessoa em idade tão tenra, mas ela percebe que ali, dentro dos limites que ela podia gozar da idade que ela tinha, naquele momento ela cedeu por causa das carências, não é? Então houve ali uma contribuição que pesou dentro dela e que foi catastrófico para ela. Não era que Deus pesava sobre a pessoa, não. A própria pessoa, ao perceber que tinha cedido a algo tão ruim para ela por causa de carência, não se dava paz. E onde é que entrou Deus nessa história? O Senhor entra com a compaixão, com o amor misericordioso, com a cura. Mas existem coisas que para fazer na nossa vida, Deus precisa da nossa confissão. Existem certas graças, certas curas que Deus quer muito nos dar. Mas Ele só pode fazer isso mediante o nosso reconhecimento. A abertura que nós damos a Deus é mediante o reconhecimento do erro, não é? Estou errado aqui, vou me corrigir, esse caminho não é bom. Esse reconhecimento, gente, ele nos faz ingressar, nos introduz num profundo processo de cura. E olha aqui o que Davi conta: enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam. Eu me corroía por dentro até os ossos. Enquanto eu me calava, eu me moía por dentro. E eu gemia o dia inteiro, pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão. Como pelo calor do verão, o meu vigor, a minha vitalidade ia secando. Enquanto eu me calava, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu fui perdendo vitalidade, eu fui perdendo as forças, eu fui perdendo a energia, a minha alegria foi se esvaindo, o meu ânimo foi se perdendo, eu já não tinha mais coragem. Revelei-te então o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas culpas. Já chega, não aguento mais. Confessarei ao Senhor as minhas culpas. E Deus fez o quê? Deus jogou na face do salmista os pecados que ele cometeu? Não, pelo contrário. Diz aqui a palavra de Deus que no momento em que ele confessou as suas culpas, o Senhor o perdoou. Confessarei ao Senhor as minhas culpas e tu, Senhor, perdoaste a malícia do meu pecado. Não perdoou só o pecado, gente. Perdoou a malícia.
a maldade da gente. Porque tem coisas que a gente faz que é pecado, mas a gente não pôs tanta malícia. Foi a ruindade da gente mesmo, por isso que é pecado. Mas tem aqueles pecados que a gente malicia, que a gente introjeta no coração, que a gente pensa, que a gente calcula, que a gente desfruta antecipadamente antes de fazer, que a gente calcula, que a gente leva até o fim e que a gente endurece o coração e não se arrepende. A malícia é uma coisa terrível. E diz aqui, mas no momento em que eu confessei, tu perdoaste, Senhor, a malícia do meu pecado. É por isso que a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Por isso que o homem de Deus, por isso que a mulher de Deus, na hora do aperto, na hora da angústia, correm para ti. Naquele momento que rompem as grandes águas. Quer que eu diga de outra forma? Quando parece que o mundo está desabando na nossa cabeça. Quando tudo começa a cair sobre nós à nossa volta. Quando as consequências dos nossos pecados começam a voltar contra nós. Quando a gente que sempre bateu, começa a levar de lá para cá. Não é? Eu tinha um professor que ele dizia, é fácil você lutar com um saco de areia. É só você quem dá. Mas quando você entra no ringue e começa a vir soco de lá para cá também, é aí que você percebe o que é luta. Pois é, chega uma altura que tudo que a gente jogou começa a voltar. Começa a voltar. E a gente sente que o mundo está desabando na nossa cabeça. Aí diz aqui, Davi, naquela profunda experiência de amor que ele viveu, é por isso, Senhor, que a ti suplica aquele que confia em ti, na hora da angústia, se volta para ti, naquela hora em que estoura a represa em cima dele, e todas as águas vêm, todas as tribulações vêm, mas porque recorreu a ti, mesmo elas não poderão submergi-lo. Tu és, Senhor, o meu refúgio. Você errou, e você tem medo de como isso pode arrebentar sobre você. Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu me preservas do perigo da tentação que quer me levar para o buraco, do perigo de eu cair no erro e depois ser destruído pelo meu próprio erro, do perigo das consequências do erro que eu cometi. Senhor, tu me preservas do perigo. Tu me envolves com a alegria de ter sido salvo por ti nesta hora, de ter sido socorrido por ti. E aí vem a voz de Deus que diz, eu te farei sábio. Por quê? Porque tu não eras. O que essa palavra está nos dizendo? Que pecar é burrice. Que a gente está sendo burro quando peca. É isso que essa palavra está dizendo. Está sendo sem inteligência. Está sendo como um jumento. Está sendo como um cavalo. Essa insistência no erro está desabonando você, está colocando você em descrédito, está fazendo com que gente que não gosta de você ria às suas custas. Está fazendo papel de palhaço. Mas eu, diz o Senhor, eu te farei sábio. Eu te indicarei o caminho a seguir. Com os olhos sobre ti, te olhando em cada momento, eu vou te dar conselho do que você deve fazer, do que você não deve fazer. Mas não sejas como o cavalo. Você estava ofendido comigo, achando que eu estou chamando de burro, de jumento. Não fica ofendido comigo, não. Está aqui, ó. Não, versículo 9. Não sejas como o cavalo, não sejas como um jumento sem inteligência. Está escrito, ó, jumento sem inteligência. Amém. Porque se você avança para ajudar aquele bicho, aquele burro, aquele jumento, aquele cavalo, se você quer fazer com que ele saia de perto do perigo na força,
você chega para dominá-lo, não é? Com freio e rédea, porque ele está perto do abismo e ele corre risco de se machucar, de ti não se aproxima. Então, às vezes, querendo ajudar, você acaba empurrando ele para um buraco pior. Que ele vai fugir de você, foge na direção do erro. O Senhor diz, não seja assim. Não seja. Porque serão muitas as dores daqueles que ingressam no caminho do pecado. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Confie em Deus. Deus não tem outra palavra para você, senão a palavra da graça dele que vai te envolver. E a graça de Deus é favor, é ajuda, é escuta a nossa oração. Vai atender você. A graça de Deus é o grande abraço do Pai das misericórdias que pega você nesta manhã no seu colo, cheio de amor, para te aliviar, para te dar descanso, para arrancar você de toda e qualquer opressão. Mas nós precisamos, gente, aprender a desabafar na presença de Deus. Sabe quando a gente diz, se eu não desabafar eu vou explodir? Você está certíssimo, é isso mesmo. Mas a gente tem que aprender a desabafar no melhor lugar no mundo. No colo de nosso Senhor. Naquele lugar onde João reclinou a cabeça. No peito, no coração de Jesus. Nunca na sua vida você vai encontrar alguém tão amoroso e tão compreensivo quanto nosso Senhor. Esse amigo que você tanto anseia na sua vida, essa pessoa que te escute sem te julgar, essa pessoa que seja capaz de naquela hora entender inclusive o que você não conseguiu traduzir em palavras. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que quando a gente começa a contar ela diz, eu te entendi. E você percebe que ela não está te atalhando porque ela não quer te escutar. Ela está te dizendo porque ela conseguiu ver dentro de você e ouvir o que você não conseguiu falar. Sabe essa pessoa que você tanto deseja e espera na sua vida? É Jesus. Nunca você terá um amigo como ele, nunca. E ali você pode ter os seus amigos, você pode desabafar com os seus amigos, mas você nunca terá de um amigo a compreensão tão absurda como a gente tem de nosso Senhor, ao ponto de São Paulo dizer, o teu amor me constrange, Senhor. Sabe quando uma pessoa te ama tanto que você fica sem graça, de tanto amor? É o amor de Jesus para você. Você precisa aprender a desabafar em Deus, a fechar a porta do seu quarto e a rasgar o seu coração na presença de Jesus, a chorar, a colocar a sua oração em lágrimas na presença de nosso Senhor. E ali, depois de você desabafar e pôr tudo para fora, encher-se de perdão. Encher-se, tomar posse do perdão de Deus na sua vida e se perdoar. Porque se Deus te perdoa, por que você não vai se perdoar? Todos nós precisamos enchermos-nos de perdão. Você precisa encher-se de perdão. Por quê? Por que nós precisamos disso? Porque nós nos sentimos em dívida. Porque nós nos sentimos culpados. Veja essa moça no testemunho que contou para nós, ela foi abusada, criança. Ela disse que aos 10 anos ela viveu já uma perversão como fruto do abuso que ela sofreu. Então ela foi abusada muito antes dos 10 anos. E você olha e diz assim, mas ela era uma criança inocente. Que culpa pode pesar sobre ela? Não era Deus quem a culpava. Gente, existe algo dentro de nós que nos diz quando nós erramos. E que sem Deus nos condena quando nós colaboramos de alguma forma com o erro e com o pecado. A nossa consciência, ela é severa. A nossa consciência é muito dura. Tanto que São João diz que Deus nos defende, inclusive da nossa consciência. Porque se nós formos entregues às mãos da nossa consciência, no final dos nossos dias, no dia do juízo, nossa consciência pode nos condenar ao inferno.
Deus nos deu o Espírito Santo, que nos defende até da nossa consciência, porque às vezes nossa consciência nos condena, nos coloca no banco dos réus. E não adianta você ficar ali se massacrando, se condenando, se punindo, porque isso não transforma a vida. Do mesmo jeito que a gente tem misericórdia, tem que ter misericórdia com os outros, nós temos que ter misericórdia com nós mesmos. A gente tem que usar de compaixão com nós mesmos também. A gente tem que se dar bom conselho. A gente tem que se animar. Em vez de eu ficar me massacrando dizendo, você errou, você é um estúpido, você sempre faz a mesma coisa, não. Eu tenho que dizer, vamos lá, Márcio, não para no erro, não. Tem muita coisa boa aí pela frente. Tem muita gente precisando do seu esforço, da sua dedicação. Errou, levanta a cabeça, pede perdão a Deus, repara o erro que você fez, faz as pazes com você mesmo e toca adiante. Por quê, gente? Porque nós nos sentimos em dívida. Nós nos sentimos culpados. E você já viu que todas as vezes que a gente se sente em dívida, a primeira coisa que é abatida é a nossa oração? Não vou rezar porque eu não estou bem, não vou rezar porque eu acabei de pecar, não vou rezar porque é uma vida de falsidade. Eu ontem estou rezando, eu hoje estou pecando, agora que eu pequei vou rezar lá de novo. Você já viu que muitas vezes a tentação põe isso na nossa cabeça? Por que ela põe isso na nossa cabeça? Porque se você rezar, você se levanta do erro que você cometeu. Santo Afonso de Ligório diz que Adão pecou porque não rezou. Se na hora em que ele foi tentado, ele tivesse recorrido a Deus, ele teria vencido a tentação. Por isso que o demônio não quer que você reze. Porque se você rezar, você se torna uma pessoa protegida. Se você rezar, você se torna uma pessoa forte. Se você se rezar, essa palavra se cumprirá na sua vida. Eu te farei sábio. Eu te indicarei o caminho a seguir. Com os meus olhos sobre ti, diz o Senhor, diz o Espírito Santo. Eu te darei conselho. Você vai deixar de ser como um cavalo. Vai deixar de ser como um jumento sem inteligência. Porque muitas são as dores de quem caminha no erro, do ímpio, daquele que vive como se não fosse um filho de Deus. Mas a graça do Senhor envolve os que nele confiam. Mas a graça envolve quem confia no Senhor. Encher-se de perdão. Enquanto eu me calava, os meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Você não está cansado de gemer, não? Não está cansado de passar os seus dias rangendo por dentro? Não é? Talvez quando fala gemer, você não fica muito simpático com essa palavra. Mas vamos a outra então. Você não está cansado de passar o seu dia rangendo? Alguma coisa dentro de nós não está bem, não está fluindo. Você já tentou puxar um móvel pesado que não sai do lugar e ele vai rangendo? Não está cansado? Enquanto eu me calava, enquanto eu não desabafei, enquanto eu não coloquei para fora, enquanto eu não confessei, enquanto eu não disse, Senhor, eu pequei, me perdoa, os meus ossos se consumiam, eu gemia o dia inteiro, dentro de mim eu estava massacrado. Gente, nós precisamos aprender a assumir para resolver. Negar a culpa não vai fazer você ficar melhor. Fazer de conta que nada aconteceu, que você não errou, você só vai estar enganando a você mesmo e isso nunca vai desaparecer. Existe um jeito de fazer a desaparecer. E não é negando. A negação não ajuda. É compreensível que num primeiro momento a pessoa negue. Compreensível. A gente que é ser humano, até a gente se reorganizar, a primeira coisa é a negativa. Você mentiu? Não, faz parte do processo. Mas depois que você se percebeu ali acuado, que você fez a negação, está na hora de pôr a mão na consciência e dizer, eu fui surpreendido, até disse que não fui eu, mas fui eu sim. Eu tinha dito que não tinha feito, mas eu fiz sim. Eu quis colocar a culpa em outra pessoa, quis me enganar dizendo que não era eu, mas fui eu desde o início. Perdão, meu Deus. Meu Deus, perdão. Aprender a assumir.
para resolver. Enquanto a gente não assume que aquilo diz respeito a nós, nós não podemos pôr a mão para resolver. A gente resolve uma coisa quando a gente diz, isso é comigo, me dá aqui que eu vou fazer. E quando se trata das coisas interiores a nós, isso se dá pela confissão. Primeiramente diante de Deus. E no momento oportuno diante do sacerdote. Se você não tem acesso ao padre, fique tranquilo. Às vezes no lugar onde você mora, o padre fica a 200, 300 quilômetros de distância, você não tem condições de ir. Não tem problema. Agora com a situação do isolamento, confesse diante de Deus. Assumir para resolver, mas também para partilhar. Porque a dor que você compartilha é dor dividida. A alegria que você compartilha é a alegria multiplicada. O desabafo, a confissão, a partilha tem o poder de diminuir as coisas pesadas, graves e tristes e de multiplicar as coisas boas e alegres. Tudo que de bom você compartilha com seu amigo, isso é multiplicado. Toda dor e tristeza que você compartilha com seu amigo, ela é dividida. Sabe quando você divide a carga? Você pega 50 quilos de cimento, divide em 2 pacotes de 25, fica mais fácil de carregar. Dor compartilhada é dor diminuída, é dor dividida. Partilha. Partilha. Nós precisamos, gente, aprender a buscar ajuda, porque nós precisamos, gente, de ajuda. Nós precisamos, todo mundo precisa de ajuda. Você ficar fechado dentro de você mesmo, transforma você numa panela de pressão. Sabe, imagina o que acontece dentro de uma panela de pressão. Tudo vira um mingau ali dentro, sabe? Não é isso que você merece. Não é isso que é bom para você. Sabe, nosso Senhor, Ele diz, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobrecarregados, debaixo dessa pressão. E eu vos darei alívio. Buscar ajuda. E, sobretudo, buscar ajuda em Deus, porque o problema não vai se resolver sozinho. E tem problemas que a gente sozinho não dá conta de resolver. Olha, quantas vezes, quando eu fui partilhar o problema, ali, às vezes, contando para a pessoa, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa, só de eu falar, eu já vi o problema de outra forma, eu já encontrava a resposta. Mas, para eu encontrar a resposta, eu tive que me abrir. Organiza, né? Assim. É outra perspectiva, porque às vezes quando você vai contar, você passa a ter uma visão diferente, uma visão mais de fora. Parece que você sai um pouco do problema. Você começa a ter uma visão mais ampla. A pessoa precisa se abrir. E sinal de abertura é pedir ajuda. Para a gente ir lá na raiz do nosso mal. Nós precisamos, gente, matar a raiz do mal que nos oprime. E tem muita coisa que faz mal para a gente, que está trancada no fundo do nosso coração porque a gente não confessa. Sabe? Só Deus pode matar a raiz do nosso pecado. Quando você caminha aí por alguns jardins, você vê que tem aqui no Brasil uma plantinha interessante chamada tiririca. A tiririca, você logo percebe ela. Ela se manifesta. Tem uma parte que é aparente. Aí você olha aquela planta feia lá no meio, estragando seu jardim. Aí você vai arrancar a tiririca. Ela não briga com você, não. Ela solta ali o caule na sua mão, as folhas. Você arranca e você sai todo satisfeito. Só que você só tira o que é aparente. Porque lá no fundo, a tiririca vai lá no fundo e ela dá uma raiz numa forma de uma batatinha. Nossa, que vergonha. Por que ela solta o que você tentou arrancar? É como se ela dissesse para você, fica com isso aí para você. Amanhã eu broto de novo, ainda broto mais forte. E brota mesmo. Não adianta você arrancar o que é aparente, se a raiz que está escondida está viva, latejando. Não adianta você tentar suprimir sintomas de tristeza, de ansiedade, de angústia, se o que está fazendo mal para você continua sepultado no seu coração. Tem que pôr aquilo para fora, tem que matar a raiz. E a confissão bem feita mata o pecado.
mata o trauma. Mata o seu pecado, mas mata também o pecado que outros cometeram contra você. Põe as coisas no lugar, inclusive dá a você a capacidade de perceber: opa, isso aqui não foi culpa minha, eu não tinha condições de reagir. Mas independente de tudo, ainda que eu tivesse toda a culpa do mundo, eu tenho um Deus amoroso que me aceita, que me acolhe e que é capaz de dissolver no mar da sua misericórdia os meus pecados. A confissão bem feita, gente, mata o pecado. Não é confessar coisas. Porque às vezes a pessoa chega lá na frente do padre com uma lista infinita, que o padre às vezes até perde a paciência, porque parece o cumprimento de tabela, né? Cumprimento de lei. Fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Não. Faz uma revisão de consciência bem feita. Uma contrição do coração. Confessa ao sacerdote aqueles pecados que realmente estão pesando na sua consciência. Você não vai ter como esquecer deles, porque a sua consciência não deixa esquecer. Vai ter alguns que você não vai lembrar na hora da confissão, mas você não está confessando pecados, você está se confessando pecador. É diferente. Aí você diante de Deus diz: Senhor, eu pequei e eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor. É reconhecer-se pecador e necessitado. Aí a palavra de Deus nos diz que uma transformação acontece com a gente na mesma hora. Feliz, feliz, feliz aquele cuja culpa foi cancelada. No momento em que você se confessa, a sua culpa é cancelada, o seu pecado é perdoado, a sua intenção de pecar foi perdoada, não é? A culpa foi perdoada, o pecado foi perdoado, foi perdoada a sua intenção, a sua malícia, mas também as consequências de todo aquele ato seu, porque o nosso pecado tem consequências. Você mata uma pessoa, isso tem consequência na vida dos parentes dela, dos filhos que ficaram sem pai, que passaram necessidade, do desespero daquela mulher. Tudo isso é o bolão do pecado que recai sobre você. Mas naquela hora, a graça de Deus mata inclusive essas consequências. E a graça de Deus em você se derrama de forma a atingir inclusive as pessoas que foram atingidas pelo seu erro. A Ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Vamos suplicar a Deus no dia de hoje, que Ele nos encha de perdão. Isso vai evitar tantas dores na sua vida, porque a vida longe de Deus é uma vida de sofrimento desnecessário. Não é? Então hoje eu vou dizer para mim, se você quiser, você diga para você mesmo. Eu vou dizer: Márcio, não seja como o cavalo, ou como o jumento sem inteligência, que se Deus foge de Deus. Mas seja como aquele que confia no Senhor e que é envolvido pela sua graça. Senhor, envolve-nos com a sua graça, abraça-nos com a sua graça, abraça-nos com o teu perdão, para que hoje nós tenhamos a verdadeira alegria dos filhos de Deus. Amém. Amém. Coloca a mão no seu coração. Sim, muitos são as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, mas o Senhor, Ele não quer nos perder. O Senhor não quer me perder.